Destrave o seu cérebro para passar no Enem. Os melhores métodos de estudo para o seu cérebro. Ao longo dos últimos anos eu tenho trabalhado muito com o conceito do como que você aprende. Como que vocês conseguem aprender? Porque muitas vezes o que acontece? Vocês vêm da escola. A escola é um modelo reprodutivo. Eu estou dentro da escola falando isso, eu sou um professor, posso falar isso para vocês. Mas a gente passa às vezes na escola um sistema reprodutivo. Então você chega, copia, anota, copia, anota. Que até então, dentro do modelo escolar, isso funciona. Você fala, pô, estuda um dia antes da prova, isso quando você estuda, tira uma nota. Só que o que acontece? Quando você se depara com o Enem, você se depara com uma prova de alto nível de 180 questões mais uma redação. Então você tem vários elementos dentro dessa prova, e você vai falar, pô, mas eu estudava lá, eu era um bom estudante, eu copiava, fazia minha tarefa, o professor me dava 10, me dava estrelinha, por que agora eu não consigo passar no Enem? Vocês vão fazer a primeira vez, mas tem gente que reprova. Por que isso acontece? Porque a pessoa não sabe como estudar. Então a ideia dessa aula aqui é que vocês saiam daqui falando, puxa, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que nesse aulão eu vou ter várias aulas, e nessas aulas eu já sei como que eu devo me comportar, ou como que eu devo me portar, qual método que eu vou usar para poder aprender. O que nós faremos aqui, né? Basicamente? O que você vai aprender hoje? Por que estudar por Enem não precisa ser um pesadelo? Porque vocês às vezes carregam o peso emocional e intelectual. Emocional por quê? Porque é como se fosse um atestado para vocês. Se você vai ser bem sucedido ou não. Será que vai ter sucesso? Será que eu vou ter sucesso? Eu tenho que fazer uma faculdade? Ou a minha família espera algo de mim? Os meus amigos esperam algo de mim? Eu vou ter que falar para os meus amigos me perguntam o que você vai fazer? Então existe o peso emocional. E existe o peso intelectual, que é como que eu me preparo para a prova do Enem. Você precisa disso para passar no Enem, que eu vou explicar o que é. Transforme sua memória em uma arma secreta e, por último, aumentando seus resultados para o Enem. Então vocês vão percebendo que a gente tem uma caminhada aqui, que é uma caminhada para que você aprenda a estudar. Primeira coisa, o Enem não precisa ser um pesadelo na vida de vocês. Vocês não precisam ficar com medo dele. Ah, nossa, eu vou fazer o Enem, meu Deus, meu amigo estuda 8 horas por dia, o meu amigo lá paga um cursinho caríssimo e eu estou aqui e tal, como que eu vou fazer? Vocês têm que entender que existe uma forma de você estudar e que muitas vezes esse monstro que aparece para vocês, na verdade é só uma ilusão, é uma fantasia, uma ficção. Isso é uma ficção, isso não existe. Quando você se depara, quando você começa a estudar, você vai percebendo que não é tão difícil assim. Muitos de vocês talvez tenham chegado assim e falar, cara, quando eu era novo, falou assim, cara, eu não me imagino eu no terceiro ano. Eu não me imagino terminando a escola. Vocês já estão terminando. Passou. Talvez vocês no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano tiveram tanta dificuldade. Falou, será que eu vou terminar? Você está no terceiro ano indo para uma prova como o Enem. Então não precisa ser um pesadelo o Enem. Você pode se preparar. Para que ele não seja um pesadelo, você se prepara previamente. Porque se você não se prepara previamente, o que acontece? Você vai sempre achar que o Enem é um pesadelo. Porque você sabe que você não estudou. E não tem como fugir disso. Você não vai passar no Enem se você não estudar, isso é óbvio, é claro. Se vocês acham assim, que tipo, não, mas eu sempre estudei na minha prova um dia antes, isso não vai acontecer no Enem. Isso não vai acontecer. Ao longo dessa palestra aqui, eu vou mostrar para vocês alguns elementos da prova que vocês já sabem, mas vocês têm que ter em mente que quando se estuda para o Enem, você precisa usar um método certo, uma forma correta. Porque essa forma correta vai fazer com que a sua jornada, porque isso é a jornada de vocês, a jornada de estudo de vocês fique mais leve. Aí você fala assim, poxa, eu tenho que estudar, eu já venho para a escola, eu estou no terceiro ano, eu já venho para a escola, eu tenho que estudar em casa ainda, e isso acaba sendo muito extenuante. Mas você vai descobrir que não precisa ser assim, se você fizer do jeito certo. Se você estudar bem, se você usar os métodos corretos. A escolha de vocês, de um lado, vocês têm o método que vai levar vocês para um caminho mais longo para passar no Enem de vocês, e um método que vai ajudar vocês a passarem com mais velocidade. É um caminho que vocês escolhem. Qual o caminho que você vai querer? Qual que é a escolha que você vai fazer na sua vida? Vocês não querem perder tempo.
Ou tem alguém aqui que quer ficar 3, 4 anos enrolando sem saber o que vai fazer? Se vocês estão num aulão como esse, num dia de semana, à noite, vocês poderiam, sei lá, estar vendo vídeo no TikTok, vocês estão aqui, é porque há um desejo da parte de vocês. Então, eu separei aqui para vocês 5 erros. Como não estudar para o Enem? O que você está fazendo de errado? Os erros que a maioria dos estudantes cometem. Eu estou nessa área de estudo há 10 anos. Meu canal no YouTube vai fazer 10 anos agora em 2025. Mas antes eu já tinha um site, eu já ensinava isso. Então, ao longo dos últimos anos, eu já vi muitas pessoas cometendo vários erros. E é os erros que eu vou apresentar aqui para vocês. O primeiro é estudar sem planejamento. Para muitos de vocês, tudo se resolve em escola ou cursinho. Se eu não tenho cursinho, eu não vou passar. Se minha escola é ruim, eu não vou passar. Só que, pasmem, vocês devem ter amigos, vocês devem conhecer pessoas que nunca frequentaram um cursinho e passaram. Nunca estudaram em uma escola que tem não sei quantas pessoas que é, porque eles adoram propaganda, né? Fulano foi aprovado, aí põe a pessoa lá com a cara dela, posso ser aprovado não sei aonde, aprovado não sei o quê. Mas tem gente que nunca estudou nessas escolas e tiveram sucesso. Qual que é o diferencial? Planejamento. Porque se você não tem planejamento, a sua rotina diária de estudo para o Enem é sempre uma tortura. O que eu vou estudar hoje? Eu já estudei na escola. Agora o que eu faço? Aí você abre no YouTube e tem milhares de vídeos. Você fala, vou assistir um vídeo no YouTube, mas você assiste aquele vídeo e depois você esquece. Então você fica perdido o tempo inteiro. Estudar sem planejamento só vai gerar em você estresse. Sim, vocês são estressados também. Às vezes os adultos falam para você, você não sabe o que é a vida, o que é se estressar com conta, mas vocês têm o estresse de vocês. E o que é o estresse de vocês? Preocupação, medo se vocês estão estudando do jeito certo ou não, trabalho que muitos de vocês já trabalham, cobrança dos pais de vocês, isso tudo estressa vocês. E sabe o que o estresse faz com a sua memória? Ele gera um bloqueio na sua memória. Libera um hormônio chamado cortisol, por isso que muitas vezes vocês chegam num determinado momento de muita tensão, você esquece as coisas, fala, puxa, eu estudei tanto para aquela prova, por que eu esqueci tudo agora? Porque você estava muito estressado. O seu cérebro corta esse contato com a sua memória. Isso acontece quando você não tem planejamento. Você sempre está correndo atrás de fazer alguma coisa. Você, quando você monta o seu plano, o que você acha que você tem que fazer? Eu vou estudar o que a escola passou. Aí você vai lá. Hoje tem português. Aí você chega em casa, pega o seu caderno de português, com essa cara. Essa é a cara de vocês, tá? Você chega com essa cara para o seu caderno de português e fala, vou ter que estudar português de novo. Vou ter que estudar. Aí você fala assim, pronto, já estudei. Você fica 5 minutos com o caderno, fecha, pronto, já estudei, e vai para uma rede social. Isso não é estudar. Na verdade, o que você está fazendo? Você está se enganando. Porque você acha que isso vai ser bom para você. Porque alguém fala para você, você tem que estudar. Aí você fala, eu não sei o que eu vou fazer, você abre o caderno. Mas isso é melhor nem fazer nada. Seria melhor você ficar na rede social direto. Essa é a verdade. Então, esse é o primeiro erro. Né? Estudar sem planejamento. Qual que é o segundo erro? Muito conteúdo e pouca prática. Lembra que eu falei para vocês? A escola tem um modelo que é um modelo de reprodução. Modelo de reprodução. Então vocês reproduzem. Como que eu estudo? Eu vou copiar. Como que eu estudo? Eu vou anotar uma folha enorme. Como que eu estudo? Eu vou pegar um livro e vou ler aquele livro o tempo inteiro. Então esse é um modelo conteudista. Só que você está estudando para uma prova prática. Pensa só, você não chega no Enem, a pessoa chega assim e dá uma folha para você e fala, escreve tudo que você aprendeu. Você não faz isso no Enem. Vem uma questão que você olha para o raio daquela questão e fala, mas eu não estudei isso aqui. Mas você não lembra. Mas você estudou. Tem uma briga muito com o professor. Professor, você não passou aquilo lá que caiu na prova. Olha, isso aqui que está na prova aqui, você não passou no quadro. Aí o professor pega para o aluno e fala, olha aqui, ó, conteúdo tal, tal, tal. Só que você não lembra. Por quê? Porque você estuda no modelo de reprodução. Então, o que você tem que aprender? Que o seu cérebro,
A teoria é importante, porque ela é a base que você vai ter para você responder as questões. Só que você precisa praticar também. E aí está a grande chave. Tá? A prática, principalmente para as provas do Enem, é importante. Isso é muito importante para vocês. Por quê? Porque ela vai fornecer para vocês a base e o conhecimento para as questões. Então, o que você precisa fazer na hora da prova? Essa é a pergunta. Você estuda para uma prova. E a sua prova exige o que de você? Que você lembre de pedaços de conteúdo. De coisas que você estudou. A prova conversa com você. Ela te pergunta. Ela fala, olha, isso aqui, você sabe isso aqui? E a prova é tão desaforada que ela fala, você sabe isso aqui? A resposta está aqui também. Aí você olha e fala, cara, eu não estou encontrando a resposta aqui. Eu estou lendo a questão, as alternativas estão aqui e para mim está tudo errado. Por que isso acontece? Porque você não praticou. Prova é uma questão de habilidade também. É como fazer cruzadinha. Ninguém mais faz cruzadinha, né? No nosso tempo a gente fazia cruzadinha. Eram uns trocinhos que vocês tinham, uns quadradinhos. Não sei se vocês lembram. Os quadradinhos. Não lembra não, mas vocês conhecem. Os quadradinhos que você fica respondendo. Nome do primeiro imperador do Brasil. Aí você ia lá e colocava as letrinhas. Aí todo mundo falava, nossa, o cara faz cruzadinho, o cara é um gênio. Você faz um monte e depois você aprende. Você domina a cruzadinha. Prova é o mesmo sistema. Você precisa treinar para poder encarar ela com mais leveza. Teoria e prática. Saber e fazer. Equilíbrio. Um não está mais e o outro não está menos. Equilíbrio. Teoria e prática caminham juntas. Se você não tiver base teórica, você não responde. Se eu não sei o que tem na questão, eu não respondo a questão. Mas se eu sei do que se trata a questão e eu não consigo responder, me falta prática. Eu não sei responder uma questão. Quem conhece um aluno... Não precisa falar. Né? Mas eu tinha um colega meu na escola que ele era muito inteligente. Ele era inteligente mesmo. Falava sempre bem, falava de tudo e tal. Pois o cara chegava na prova, ele sempre se dava mal. Prova de múltipla escolha era o pior para ele. Ele ficava frustrado. Que droga, eu nunca consigo. E ele tirava 6, aí tinha um cara lá no fundo que não fazia nada. E 10, pá! E aí ele, putz, cara. Inveja, né? Mas é assim, são emoções humanas. Mas ele ficava chateado com isso. Por que não dava certo para ele? Porque ele tinha o conhecimento, mas ele não tinha a prática. Então esse é o segundo erro, né? Você não praticar. Terceiro erro, ignorar as matérias fracas. Aí você fala o seguinte, cara, o Enem está chegando, eu preciso estudar, não dá tempo. Ah, eu sou bom de geografia. Ou sei lá, eu sou bom de história. Nem vou estudar história, vou só para português e matemática, que é meu fraco. E você tasca português e matemática. Só que qual que é o problema do Enem? O Enem é uma prova maravilhosa. Ele tem um sistema chamado TRI. O que o sistema TRI faz? Se você acerta mais questões difíceis e erra as mais fáceis, sabe o que o sistema do Enem vai falar? Você chutou. Logo, sua nota baixa. Aí você fala, puta, mas eu tirei a mesma quantidade de questões que o meu colega. Não, mas o seu colega acertou as mais fáceis, as médias difíceis, e acertou algumas difíceis. Então o Enem entende, esse cara sabe, esse cara chutou. Se esse cara chutou, não me interessa. A nota dele é para baixo. Nem com a sorte você pode contar no Enem. Nem com a sorte você pode contar mais. Então o que acontece quando você se depara com uma prova do Enem? Você tem que pegar toda a matéria. Você tem que saber sobre tudo. Você tem que estudar sobre tudo. Ah, mas eu não tenho tempo. Cara, você precisa utilizar uma metodologia que vai contemplar tudo. Porque se você cair numa questão e aquela questão você chutar, ou aquela questão for de que você acha que você sabe, mas ela está entre as fáceis, e você erra e você acerta lá, super difícil, sei lá, você estudou todas de história, e você acertou todas as fáceis de história. As difíceis você não acertou tanto. Né? E você... aliás, você não acertou nenhuma das fáceis de história, mas você acertou as mais difíceis de matemática. O sistema vai falar, esse cara tá chutando.
Ele não sabe. Porque se ele soubesse, ele teria respondido essas aqui também. Então o que você precisa fazer? Você precisa estudar todas as matérias. Plano de estudos. Porque se eu chego para vocês e falo assim, estudem todas as matérias, você vai falar, cara, mas matemática, biologia, química, física, geografia, história, português, onde que eu encaixo isso? Nós vamos falar sobre isso aqui. Onde que você encaixa essas coisas? Mas você tem que ter essa mentalidade quando você encara o Enem. Por isso que eu estou falando para vocês. Vocês não estão fazendo uma prova simples, não é uma prova de escola. Não é uma prova de escola. Tem gente que na prova de escola, a gente vê muito isso ainda. O cara põe tudo A. A. Pelo menos 6 eu devo tirar. Coloquei tudo A. O professor faz a prova dele, às vezes ele não usa um sistema. Tem professor hoje que usa aplicativo. Ele faz a prova, vê lá, A. O cara tirou 6. Aí o cara, beleza, tá vendo? Nem precisa estudar pro Enem. Enem, A na cabeça. A. Só nota para baixo. Não funciona. Quarto erro, não fazer simulados. Aí você vai falar, pô, mas você acabou de falar de prática. E o que tem a ver? Prática é simulado, então é o mesmo erro. Não necessariamente. Não necessariamente. Lembre-se da nossa balança. Teoria e prática. Você tem que entender que Enem não é apenas conhecimento. Também é resistência. O primeiro vestibular que eu fiz, no antigo vestibular, o vestibular hoje é diferente. Nosso vestibular da UFMS, ele era um vestibular da própria UFMS. Hoje voltou, né? Voltou. Mas antes tinha acabado, eu fiz aquele vestibular. E nós tínhamos umas questões chamadas somatórias, você lembra? Somatória. Eu dormi na prova. Chegou no meio da prova, eu dormi. Chegou no meio da prova, eu baixei a cabeça e dormi. Por que eu dormi? Porque eu não tinha resistência para ler a prova. Eu não era um aluno acostumado a estudar. Eu não era um aluno acostumado a ler. Eu li aquelas questões, foi me dando sono. Quando eu falei, quer saber de uma coisa? Já não sei nada mesmo? Vou dormir. Bomba. Meu primeiro vestibular levei bomba. Porque fiquei cochilando. Então você tem que entender que o Enem é resistência. Quanto você aguenta ficar numa cadeira dura? Quanto você aguenta ficar numa sala com um cara fazendo barulho de pacote de bolacha atrás de você? Quanto você aguenta ficar numa sala que às vezes o ventilador quebrou e os caras vão falar, a prova vai ser aqui, se vira. Eles falam, não, mas é tudo bonitinho. Mas é injusto. Esse é o mundo, pessoal. Às vezes você pode reclamar pro cara de sala e tal, mas se não tiver outra sala, você vai ter que fazer ali. Então é resistência. O Enem também é resiliência. Por quê? Porque você vai fazendo a prova, você vai chegar à sua prova, você fala assim, cara, estudei pra caramba, vi lá o professor Piscine falou, estudei, montei meu plano, tal. Chego na hora da prova, eu começo a ler as questões e vai me desanimando. Vou ficando pra baixo. Eu tenho vontade de chorar no fim. Eu tô lendo a prova, eu tenho vontade de chorar. Eu falo, cara, isso aqui não vai dar. Isso é resiliência. É você voltar para si e falar, cara, eu vou ficar firme. Eu vou ficar firme aqui. Existe uma pesquisa interessante em educação, eu não quero falar de pesquisa que é chato, mas vou falar para vocês, que demonstra que os alunos que ficam mais tempo com as provas têm melhores resultados. Mas não porque eles ficam mais tempo, porque eles estão enrolando, mas porque eles insistem na questão. Porque eles persistem na questão. E muitas vezes, o que vocês são acostumados a fazer? Professor, terminei. Tchau. Ou, vou pegar meu celular. Terminei, professor, vou ficar no meu celular aqui. Isso não vai acontecer no Enem. Quanto mais você persistir em uma questão, mais chances você tem de ter acerto. Isso é resiliência. É você olhar para a prova está falando para você, você é incompetente. Você vai falar, não sou incompetente. Eu vou firme até o final. Até o final. Estou falando essas coisas para preparar vocês, tá, pessoal? Não é para ficar com medo, não é terrorismo. Foco. Você tem que ter foco. Enem é foco. Você não vai pegar a sua prova, e isso acontece algumas vezes, você pega a sua prova do Enem, e sei lá, o Enem é 2 horas da tarde às vezes, né? 2 horas da tarde, você comeu 11, aí você está 2 horas da tarde e fala assim, cara, acho que a minha mãe fez janta. Isso é falta de foco. Ou você está lá, e sei lá, o passarinho está tocando lá fora, você, nossa, um passarinho, no meio da prova. Falta de foco.
Você tem que ter atenção total. Porque às vezes você está no meio de um raciocínio. Se você perde o fio da meada do seu raciocínio, sabe quanto tempo o cérebro demora para voltar ao foco? De 20 a 30 minutos. 20 a 30 minutos. Se você perde o foco, 20 a 30 minutos para você voltar. Gestão de tempo. Você vai descobrir que no Enem, você precisa saber quais questões você vai responder mais rápido. Aquelas que estão te enrolando, você fala, eu vou fazer depois. Faço a redação primeiro ou faço a redação depois. Isso é gestão de tempo. Você vai ter, às vezes no cursinho os professores falam, faz isso, faz aquilo, mas só você entende quando está diante da prova. Só você entende. Só você sabe do seu momento. Só você sabe a prova que você recebeu. Você olha e fala assim, cara, vou matar essa aqui, essa aqui. Vou responder, não podemos usar o termo matar. Eu vou responder essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, e depois vou partir para a redação. Ou vou fazer a redação primeiro e vou responder essas aqui. Isso é gestão de tempo. Agora, como que você faz tudo isso? Você só faz tudo isso com simulados. Simulados. E vocês têm sorte porque essa escola tem um sistema de simulado aqui, que eu acho super legal. Tem escola que não faz isso. Tem escola que é prova. Vocês têm uma chance de simular um pouco a prova. Mas vocês precisam simular a prova na casa de vocês. Porque você chegar na sua mesa, pegar a sua cadeira dura, sentar, colocar uma prova para fazer, colocar um relógio de 2 horas e falar, eu só levanto daqui quando terminar esse simulado, você está treinando a sua resistência. Aí você está se preparando de fato. Aí você vai encarar o Enem. A gente até recomenda, eu não sei se ainda existe Enem treineiro, tem? Né? Tinha, né? Enem, a gente fazia um Enem como treineiro. Pessoal do 2º ano, pessoal do 1º ano, para ter experiência da prova. Não precisa achar que você vai passar, ou pode ser que você passe, mas para você sentir como é a prova. Como é ficar numa cadeira, como é ficar com o bendito do cara fazendo barulho de pacotinho atrás de você, como é você ficar com sede, como é você, sei lá, naquele dia você foi fazer sua prova e você está com uma cãibra horrível na sua perna. Isso vai acontecer, pessoal, vocês são seres humanos. Isso pode acontecer. E vocês precisam estar preparados para isso. Resiliência. Minha perna está com cãibra. Eu vou até o final dessa prova. Disciplina. Disciplina. Estou com medo de estar parecendo terrorista demais. Mas nós vamos lá. Quinto. Depende só da escola ou do cursinho. Você fala, cara, eu estou numa escola. Estou aqui nessa escola. Faço um cursinho à tarde. Tem aulão. Fechei. Nem vou pegar no livro. Eu gosto muito de um conceito que eu aprendi com um professor que eu aprendi a fazer um trabalho junto com ele, que é o professor Pierre-Louis Piazza, que é o professor Pierre. Na aula você não aprende, na aula você entende. Era uma coisa que ele falava e eu acho isso uma sacada muito grande. Por quê? Porque na sala de aula, num cursinho, num aulão como esse aqui, o professor está mostrando para vocês, é assim. É o que eu estou fazendo. Eu estou tentando provocar em vocês um entendimento. Olha, é assim que se estuda. Mas como vocês vão aprender de fato? Estudando. Vocês podem pegar tudo isso que eu falei aqui. Sei lá, o professor ficou falando lá, estava com sono, pensando na merenda e nem prestei atenção. Isso não é aprendizado. Isso pode acontecer no cursinho de vocês, pode acontecer na escola de vocês. Cara, mas eu estou na aula, eu estou aqui, por que eu não fui bem no Enem? Porque você dependeu da escola, você dependeu do cursinho. Não estou falando que é ruim. A escola é importante, o cursinho é importante, ou apenas a escola, no caso. Ela vai fornecer para você a base de entendimento se você estudar. Só que você precisa praticar. Porque o que acontece? O seu cérebro, ele não gosta disso. Ele não gosta. Ele vai achar simplesmente que você não está estudando. Para o seu cérebro, quando que ele sabe que algo é importante? Quando você faz várias vezes. O que é importante? Se fizesse uma enquete, o que é importante para o cérebro de vocês? O que você faz mais vezes ao dia? Tem gente que vai falar, putz, eu fico na rede social. Então o seu cérebro considera aquilo mais importante. Aquilo é mais importante para ele. Então você tem que entender que o seu cérebro ele vai fazer aquilo repetidamente e quanto mais você fizer, melhor para você. Escola, entende. Em casa, você aprende. Essa é uma relação que vai conversando. O que o professor passou hoje? O professor passou em História Medieval, o professor passou Química não sei o quê, o professor passou Física não sei o que lá. Cheguei em casa, estudo.
questão, respondo questão, complemento, assisto um outro vídeo. Pô, mas eu já fiquei 4 horas na escola, 3 horas no cursinho, eu ainda vou ter que ficar em casa? Vai. Isso não vai ser passado. Mas o meu professor em sala de aula, ele passa para mim questões, então eu não preciso responder em casa. Pelo contrário, você tem que responder muito mais em casa. Se você não responde as questões em casa, se você não estuda em casa, se você não revisa em casa, isso passa em branco. Essa é a diferença que vocês veem de estudantes que têm sucesso no Enem e dos que não têm. Às vezes você fala assim, pô, o cara lá nem fez cursinho e tal, mas você não sabe como que é o cara no íntimo dele. Às vezes o cara não fala pra você, mas ele tá na casa dele lá respondendo questão, pegando coisa que não entendeu, assistindo vídeo aula, pegando uma outra teoria. Esse é o diferencial. Então essa relação, vocês têm que ter muito claro. Escola eu entendo, em casa eu aprendo. Escola o professor me ensina, eu aprendo, eu troco uma ideia com ele. Em casa eu vou colocar em prática a importância da prática. Então, quais são os 5 erros que eu apresentei aqui? Estudar sem planejamento, excesso de conteúdo e pouca prática, ignorar as matérias mais fracas, não fazer simulados, estudar apenas na escola ou cursinho. Comece com o seu plano de estudos. O que significa? Quantas horas você tem por dia disponível? Se você fizesse um cálculo hoje, quantas horas você tem livre? Eu estou falando livre de verdade, tá? Eu venho para a escola 4 horas, eu dou uma ajuda no trabalho lá com a minha mãe 2 horas e eu tenho a noite. Tenho 4 horas à noite. Você tem 4 horas por dia. Esse é o seu horário livre. Quantas matérias você precisa estudar? Aí você vai colocar português, química, matemática e tal. Você pode usar o próprio horário da escola. Você pode replicar em casa. Você não precisa quebrar a cabeça. Eu vou montar um plano novo com uma... Não, você já tem um horário da escola. Replica em casa. Como você vai estudar? Aí você aplica o método. Aí você usa o método de estudo. Então começa com esse plano. É que é fácil assim, tá, pessoal? Porque eu tenho mania de fazer tudo tabelado. Mas vocês podem fazer no caderninho de vocês. Eu tenho 2 horas para estudar por dia. Eu tenho 3 horas para estudar por dia. Aí você coloca lá matemática, português, química, física e tal. O legal de você fazer isso aqui é que você descobre que no seu dia você passa muitas horas perdendo tempo. Se você coloca um plano desse aqui, você vai perceber, por exemplo, que você passa a manhã inteira, 2 horas jogado no lixo, na rede social. E você nem percebe. É muito rápido, cara. É muito rápido. É muito. Você clica para ver um troço, você fica dominado por aquilo e passa 2 horas assim, ó. Alguém vem e te chama, fulano, vamos? Mas como assim? Já deu horário, já? Se você colocar isso aqui, você vai começar a perceber que você pode ganhar tempo. Horário do almoço, horário da noite. Então é legal você fazer uma tabela com horários, tá? E depois você determina esses horários para estudar. Seu plano de estudos é o seu GPS. Sabe quando você coloca lá, ó, Google, né? Vou para virar ali na esquina, vou para o bairro. Eu só sei usar GPS. Se eu tivesse eu nasci antes do GPS, mas eu me perco indo para minha própria casa. Eu sou péssimo. Mas o GPS vem para isso, o seu plano é isso. O seu plano é um mapa que fica disponível para você, que você olha todos os dias e fala assim, eu tenho que fazer isso. É só isso. Por que você faz um plano para você olhar para ele e falar, eu tenho que fazer isso? Não para você chegar, acordar e falar, o que eu estudo hoje? Para quê? Já está no plano, está aqui. Só faz isso. Só faz o que está no plano. Onde que eu estou aqui? Espera aí. Só faz o que está no plano. Aqui, aí. Só faz o que está no plano. Só isso. Não precisa ficar pensando. Esse é o GPS. GPS você não pensa no caminho. Você está dirigindo. Você não dirige. Mas vocês usam GPS de alguma coisa. Vocês usam GPS. Sei lá, não. Eu uso GPS para andar. Então você põe no fone, vira à esquerda, vira à direita. É do seu lado aqui o negócio. Não procure estudar mais. Procure aprender mais. Método de estudo. A questão não é uma corrida de quem passa mais horas estudando. Isso é ridículo. Isso é ridículo.
E às vezes a gente cai nessa armadilha, por quê? Porque os jornais adoram isso. Fulana passou em medicina estudando 16 horas por dia, deixou de comer para estudar. Aí você olha aquilo e fala, então eu sou uma ameba. Eu não consigo. A questão não é essa. Isso é para vender manchete de jornal. O que faz vocês realmente aprenderem é vocês estudarem do jeito certo. Estudar do jeito certo. Com os métodos certos. Dentro das 4 horas, das 3, das 2 horas que vocês têm, aproveitar o máximo que vocês têm delas. Estudar, entender. Lembra da nossa conversa. Revisar, aprender. Repetição. Aqui está o segredo. Estudo a teoria. Vou lá na aula com o professor, aplico a teoria, estudo a teoria. Entendi. Em casa, reviso, aprendo. Com o quê? Com prática. Respondo questão aberta, converso comigo mesmo, explico para minha mãe, explico para o meu irmão, começo a falar do assunto para todo mundo. Pego o meu grupo do WhatsApp, que às vezes eu só fico fofocando, começo a mandar matéria para a pessoa fala, o que é isso? Você está louco? Você está estudando. Isso é um método de estudo. Isso é um método de estudo. Vocês poderiam fazer grupos de estudo, onde cada um poderia falar via áudio, todos os dias, um pouco do que está estudando. Todos dão aula coletivamente dentro desse grupo em áudio. Vocês poderiam fazer isso, mas preferem pôr o grupo do meme, da figurinha. Não tem problema, eu acho que é legal vocês fazerem isso. Só que vocês estão numa fase de preparação. Então o que vai fazer com que aconteça? Repetição. Nós temos uma frase que a repetição é a mãe da memorização. É uma frase latina, muito antiga, porque as pessoas antes não tinham o caderno que vocês têm, elas dependiam da repetição. Mas você tem que entender que o que acontece? Eu estudei, fiz o que o professor Piscine falou. Fui na aula, revisei em casa. Acabou. Não. Isso aqui acontece todos os dias. Essa conversa você tem todos os dias. Todos os dias você pega o conteúdo para rever. Todos os dias você responde questão. Todos os dias você faz a sua revisão. Isso você não para. Porque quanto mais você repetir, mais o seu cérebro vai colar aquilo. Prática. Não tem como fugir. Isso, pessoal, para tudo, tá? Não está só ligado às exatas. Porque a gente ficou associando a prática às exatas. Vou ter que responder questão, o professor passa a lista de questão e não sei o quê. Vocês que são do 3º ano pré-vestibular, tem que fazer questão de história, de geografia. Cara, questão de história, de geografia, desse tamanhão. Por isso que eu dormi no meu vestibular. A questão era enorme. Eu falava, o quê? Eu tenho que ler tudo isso aqui para responder um negocinho aqui embaixo? Sim. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que vocês vão ficar com preguiça. Eles falam, aqui eu derrubo alguém. Aqui alguém cai. Porque o cara vai ficar com preguiça de ler. Então você tem que chegar em casa e responder as questões. Gradativamente. Aqui tem um modelo que eu gosto do Tony Buzan, que é um dos pesquisadores de memória, onde ele mostra o sistema de repetição. Primeira revisão, 10 minutos. Segunda revisão, 24 horas. Terceira revisão, 1 semana. Quarta revisão, 1 mês. O que você pode fazer? Estudei, respondo questão. No outro dia, respondo mais questão do mesmo assunto. No outro dia, no final de semana, faço um simuladinho. No final do mês, faço um simuladão. Pronto, você tem um sistema completo para vocês estudarem. Encorpando tudo aquilo que vocês estudaram. Toda a teoria que vocês pegaram. Repetição é a mãe da memória. Lembre-se disso. Mas eu vi uma vez. Pessoal, não cai nessa conversa. Às vezes tem pai que fala pra gente assim, não, mas o meu filho, ele sempre prestou atenção na aula, já pegou tudo e já sabe de tudo. Uma coisa aqui, um conteúdo desse tamanhinho, que vocês aprendem na escola. A gente dá aula de história o conteúdo é minúsculo. Eu falo só de Grécia para os alunos. Grécia, é só um pedaço. E o pior, eu falo da política grega. Vocês vão pegar toda a Grécia no Enem. Política, sociedade, economia. E aí? Não dá para você fazer só isso, eu vou prestar atenção e pronto. Você precisa repetir aquilo constantemente. Hábito de estudo. Porque quando você tem o hábito de estudo, é o que vai fazer o quê? Que o seu cérebro fique fortinho. É que aqui ficou travado, tá? Mas ele fica normal. Mas ele é um cérebro aqui. Ele fica fortalecido. Por quê? Porque você está todos os dias treinando com o seu cérebro.
Não usando o seu cérebro para bobeira, mas treinando com questões. Estudar. Mais revisão, igual a resultado, igual a sucesso. Estuda, revisa. Sucesso. É isso. Não tem outra coisa para fazer. Olha aí a questão do Enem. Vocês precisam se deparar com isso todos os dias. Todos os dias. Vocês têm que dormir abraçado com a prova do Enem. A sua mãe ou quem cuida de vocês vai falar, você vai dormir abraçado com esse papel? É a prova, eu amo ela. Vocês têm que ficar o tempo inteiro com a prova. Por quê? Para que vocês tenham o hábito, para que vocês percam o medo. Para que vocês peguem as questões e falem, poxa, é uma questão, é um desafio para mim. Não veja a questão como, nossa, que droga. Veja a questão como, olha o desafio que essa questão propõe para mim. Que legal. Que legal. Você pode se divertir com isso. Você tem que analisar as questões. Por que eu errei essa questão aqui? Muitas vezes vocês só vão lá, fazem a questão, corrige. Ah, sou burro mesmo, hein? Próximo. Não é assim, cara. Você analisa a questão. Por que eu errei nessa questão? Puxa, mas eu sabia. Olha o que acontece algumas vezes. Isso aqui é interessante. Você errar a questão que você sabe. Você vai na correção, mesmo da prova de vocês, vocês pegam a correção da prova e falam, puta, eu errei essa aqui, mas essa aqui eu sabia. Por que eu errei? Por falta de atenção. Por isso que eu falei do foco. Às vezes você está respondendo a questão, aí você fala assim, começa a viajar na maionese e responde qualquer coisa, entrega para o professor, aí esse professor fala, pô, você errou isso aqui, fulano, estava facinho. Aí você fala, meu Deus, isso acontece no Enem, pessoal. Falta de atenção. Por isso que você tem que analisar por que você está errando as questões. Teoria, um bom método. Teoria, livros, aulas, videoaulas, o que vocês tiverem. Mas, prática, na sequência, questões de simulados, repetição, revisão, constante. Constante. Isso vai fortalecer vocês. Cada dia de estudo é um passo a mais para o seu sucesso. Cada dia de estudo. A caminhada que vocês vão fazer, ela é uma caminhada que ela não é simples. Ninguém está falando para vocês que o Enem é simples. Ninguém está falando para vocês que é fácil você escolher uma carreira. Ninguém está falando isso. Mas a caminhada que vocês vão fazer, essa caminhada, ela precisa ser bem feita. É como vocês andarem. Se eu dou para vocês aqui e falo assim, olha, você tem que chegar lá no Parque Ayrton Senna, e sei lá, em quanto tempo dá daqui no Ayrton Senna caminhando? Meia hora? 20 minutos. Eu tenho timer. 20 minutos. Aí você vai, aí você para conversar com o vizinho, aí você volta, aí você anda mais um pouco, aí você fala, hoje eu tô com preguiça, vou no dia, não vou amanhã. Ou seja, uma caminhada de 20 minutos demorou 3 dias para você fazer. A mesma coisa com relação à sua prova. Estude todos os dias. Pratique todos os dias. E aí vocês vão ter que vencer o pior inimigo que vocês vão ter. Não é a prova e não é os concorrentes de vocês. São vocês mesmos. Vocês vão ter que vencer preguiça, desânimo, chateação, pressão, não aguentar mais, querer passar essa fase de tudo quanto é jeito. Isso tudo é você. Se você vencer a si mesmo e as dificuldades que você tem, aí você vai ter sucesso na sua prova. Aí vai. Isso é uma construção diária, pessoal. O que eu passei aqui para vocês, como eu disse, é uma parte do que vocês devem fazer. Agora, cabe a vocês pegarem as coisas que eu passei e colocar em prática. Pegar as coisas que eu passei e usar. Porque vocês podem simplesmente, daqui a 2 minutos, simplesmente não lembrar de mais nada aí. Não adianta. O resultado não vai vir. Aí o resultado não vem. Não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Não fica achando que é muito difícil. Se você fizer a coisa certinha e se divertir no processo, porque é possível fazer isso, vocês vão se dar bem na Enem de vocês. Beleza, pessoal?